Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Agora é a vez da Renata Fã e o Cicinho, que falou aí boas verdades sobre a partida do Flamengo e sobre o momento que está acontecendo com o Flamengo nesse momento, né? Esse momento de crise. A gente vai analisar aqui a imprensa falando, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, coloca a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal Jogo Aberto. Vamos lá para as informações do Flamengo. E no Maracanã deu Lanús também. O Flamengo até no tempo normal conseguiu 2 pênaltis, levou para prorrogação e aí o golpe fatal aconteceu. O título vai para a Argentina. Felipe Luiz pressionado. Ainda estamos no começo do ano, ainda temos muitas coisas pela frente, muitas conquistas por tentar realizar esse ano. Vivi na pele isso aqui no Flamengo, né, em 2023, bem semelhante, né, a gente acabou perdendo os 2 títulos igual agora, mas a gente não pode deixar isso acontecer, não pode deixar porque aquele ano, vou até usar uma palavra mais brusca assim, né, foi um desastre, a gente não acabou ganhando nada e a gente não quer isso. Realmente o mês de fevereiro, já no dia 1º de fevereiro, o que aconteceu? Supercopa do Brasil ficou com o Corinthians e não com o Flamengo. Segundo título, esse dividido em 2 capítulos, na Argentina e no Brasil. E o Flamengo não conseguiu segurar os adversários, com o Paquetá chegando, com o elenco todo à disposição do Felipe Luiz. Já passou o cansaço, já deu tempo de se reorganizar fisicamente. Não tem desculpa, Cicinho. O Flamengo perde mais uma taça e agora vai ser muito mais cobrado, o que é raro quando o assunto é Flamengo e Felipe Luiz. Exatamente. A gente vê os jogadores falando, né, início de temporada, tem muita coisa ainda. Só que, só lembrando que começou dia 11, né, sei lá, quando começou o campeonato, de janeiro. Então, assim, já foram vários jogos e a gente não vê evolução nesse grande time que é o Flamengo. Os jogadores não desaprenderam de jogar. Contra o Corinthians, você pode até inventar uma desculpa, foi um jogo só, fomos surpreendidos, mas em 2 jogos contra o Lanús, o Flamengo não criou. O Felipe Luiz fala que o Flamengo jogou bem. O Flamengo fez 2 gols de pênalti. Fizeram um grande jogo. Então, 2 gols de pênalti. Onde tem criação aí? Não foram jogadas criadas, né? O Flamengo muito abaixo. Os jogadores, o rendimento, você pega o Ayrton Lucas, jovem, já com cãibra. Então você vê a preparação física do Flamengo. Agora também o lance abaixo. entre Ayrton Lucas e o goleiro Rossi. E aí o Rossi depois escorrega e o Castilho vem e faz o gol. Gente, isso no Flamengo acontecer no nível que é cobrado, que é esperado e no nível dos próprios jogadores, esse é o lance. Olha isso, gente. Olha lá. Aí você pega o time... Um time como o Flamengo, isso assim, não dá pra aceitar. Exatamente, é isso que a gente fala. Você pega um time como o Flamengo, com os jogadores que tem. O que o goleiro tá fazendo lá no meio de campo? O que ele tá fazendo? Boa pergunta, não, essa é a pergunta. melhor que o Jorginho Arrascaeta. Uma coisa ele fez certo. Primeiro, domina a bola e toca. Não fica esperando. Você pode ver, ele domina a bola e fica assim apontando. Aí demora pra tocar a bola. E quando toca a bola, o Ayrton tocou pra trás. Não, tudo bem, mas o que ele tá lá na intermediária? O goleiro, eu concordo com o Cicinho, o goleiro não pode estar nesse lugar. Não pode, não se justifica. Não tem nada que justifique. Então, mas Ronaldão. ele estando nesse lugar, eu não vou querer ser aqui a favor do... Eu também acho que ele está errado ali. Mas que ele saiba jogar com o Não pé, precisava estar ali. Então, mas o Ayrton ele tinha que jogar pro fundo, sair pro fundo, não sair para dentro de novo, entendeu? Não deixar o goleiro vendido. Aí, um campo que tá com chuva, que tá escorregadio. Isso, o goleiro chegou até ali, pegou essa bola, despachou no cara, jogando na lateral. Ele tem que deixar essa bola passar, ir embora e ir lá pro funil. Ir lá pra frente pra tentar achar o lateral, pra tentar achar o ponta ou fazer uma jogada. O que ele faz? Ele joga no goleiro de novo, que já tem 2 nele. Mas já tem o dele mas e o é a outro confiança chegando. de você achar que um goleiro no nível do Rossi jamais vai ter um erro como esse. Mas o lateral erra a jogada. Mas a aí. tecla que tem que bater, Ronaldo, é a seguinte: você tem um time como o Flamengo, jogadores em alto nível, jogadores a nível de seleção. Você não pode armar um esquema pro goleiro ter que armar algo ali. E outra, nós estamos falando do momento do jogo. Pra que o goleiro tá lá na frente? Deixa o time posicionadinho. O Flamengo tem muitos jogadores para desequilibrar. Não há necessidade de um desespero do goleiro ir lá no meio do campo para dar início a uma jogada. Então não é um futebol de salão.
Entendeu? Não é um goleiro linha. Aí é um goleiro que ele tem que o quê? Ficar guardando o seu gol, pode ali um pouquinho à frente da linha da grande área, beleza, mas fazer o cara a tá sobra, lá no meio né? campo. Fazer a sobra, Exatamente. não começar a jogar. E eu não sei qual é a opinião de vocês, mas esse gol do Flamengo, o pênalti convertido pelo Arrascaeta, pra mim foi pênalti. Agora, o segundo, eu não sei se foi dentro ou fora da área, fiquei em dúvida. Eu também fiquei. Eu não tenho convicção Parece de que foi o pé, dentro né, da área. Porque ele cai, mas ele se joga. E eu não sei se o momento da falta não foi fora da área. Então, o Se é o E eu pé ou fiquei- se é o joelho, né, que pega Então, ele. mesmo vendo a imagem, o replay, porque o futebol às vezes é conclusivo. E a imagem mostra e não tem o que fazer. Agora, nesse caso, eu confesso que eu tô em dúvida até agora. Aí é só o Arrascaeta e o Vitor Roque. O Arrascaeta gosta de fazer O Vitor Roque isso, né? também é a mesma coisa. Você chega perto e já se joga. Olha lá, olha. Vem, Ronaldo. E aí também ele se joga. Aí tem que Gente. Eu tô falando do Sim, e aí, Flamengo. foi pênalti ou foi falta fora da É que área? olhando assim, olha lá, o contato foi fora, o pé do cara tava ali na área, é que dá essa estendida. Parece que o Arrascaeta leva a perna do cara com o corpo. Então, é né, a esse sensação gol, que né? eu tive também. Achei que não Enfim. foi o pé, achei que foi o joelho. Mas muito pouco para um Flamengo fazer 2 gols de pênalti, né, Renato? Os 2 jogos, você Um fazer repertório 2 gols, ofensivo que esse time sempre teve. é isso que a gente bate na tecla e a gente cobra muito disso, porque um Flamengo jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, o Flamengo tinha que pressionar mais. O Flamengo teve, sim, volume de jogo, né, teve posse de bola, mas não teve efetividade. Você não teve criação, né, com muita dificuldade. Cruzou mais de 40 bolas dentro da área. Umas 44 bolas se foi exatamente. Então, é muito pouco para um time que todos nós aqui imaginávamos que ia ganhar fácil do Lanús. Mas não foi. A gente viu um Lanús muito bem postado, muito bem armado e jogando na inteligência. E o mérito defensivo também tinha a vantagem da Argentina, soube se defender e na prorrogação no segundo tempo foi lá e deu o bote. Agora, o Felipe Luiz, gente, é um técnico que foi amplamente elogiado desde outubro de 24, quando ele assumiu o Flamengo. Vários títulos, vários jogos muito bem executados, só que essa temporada ele muda o time. O Pedro ainda não apareceu, o Arrascaeta não vive o auge, a dupla de zaga, Léo e Léo, que sempre foi um ponto favorável na defesa e no ataque, não está aparecendo tanto. O time carece ainda de ajustes e de um melhor futebol. E aí, Ronaldão, Felipe Luiz para você, tem o campeonato estadual, e se não ganhar o estadual? Tá sob pressão, mas eu espero que esse discurso dele, na coletiva ontem, seja para a imprensa, não para o grupo dele, porque ele vai ter que cobrar muito. Mas a imprensa não é boba, a imprensa vê os jogos, Então, acompanha, ela sabe quem está rendendo e quem não rende. Mas ele pode jogar um discurso, vender outra coisa, desviar o foco, como faz o Abel aqui muitas vezes. As coisas ele pode fazer, como ele pode fazer? É falar uma coisa para a imprensa e dentro do grupo cobrar. Porque esse menino Pulgar também, que era o homem da sobra, dando canelada. O erro para mim foi defensora. O erro do primeiro gol lá que sai é o lateral, depois o meio de campo que só bate, não sabe sair jogando uma bola, no finalzinho, já desgastando ali, correndo atrás do cara, acaba chutando a bola em cima do atacante. Então, tá falando do Pulgar. O Pulgar, ele só gosta de bater. Jogar ele não gosta. Ele tem que ver o quê? Tem que ver esse posicionamento do meio de campo dele, porque ele tem muitas peças para colocar no campo, o Felipe Luiz. Diniz, tô pensando no Diniz. Para mudar esse esquema e mudar a cara do Flamengo, porque o Flamengo é um time que não compete mais, porque tem muitos jogadores habilidosos, eles não estão competindo. E o time argentino veio aqui para mastigar o espaço todinho no Maracanã. O Felipe Luiz, ele tem que ser questionado pelo seguinte: o elenco é o mesmo, permaneceu o mesmo, alto nível, os melhores jogadores, e ainda tem o acréscimo do Lucas Paquetá, que é jogador de seleção brasileira e que ainda não se encontrou. E aí quando você vê o Paquetá num banco de reserva, sentado ali, você fica... É uma coisa ruim, né? De você olhar o jogador sem poder ser aquele cara. Mas tem muita coisa para acontecer, pode ganhar o estadual, pode ganhar títulos, só que nesse momento o futebol é bem raso. Renata, e muito se fala com relação o Flamengo foi o último time a jogar o ano passado. Não, foi o Corinthians e Vasco. O Flamengo jogou dia 17 de dezembro. E teve ainda um acréscimo quando se Só que a viagem bem mais longa. Sim, mas você tem um acréscimo que ele ficou treinando 2 semanas com esse time. Colocou o sub-20 para jogar o campeonato. Não jogou o início do campeonato carioca. Então, a performance, principmente física do Flamengo, eu acho que é muito preocupante. Caiu muito no caiu final, muito. A gente vê que os jogadores ainda não estão na sua melhor forma, até porque é normal isso, mas está muito abaixo pelo que foi preparado em 2 semanas. Realmente a explicação não pode ser só física, porque tecnicamente o Flamengo também deixa a desejar. Não competiu. E o Lanús não é a principal força da Argentina, não é nem o principal time da Argentina.
e mesmo assim se comportou muito bem. Nós estamos falando hoje na redação, o Maurício Pellegrino, que é o técnico da equipe campeã da Recopa, montou 2 estratégias diferentes e funcionou. E o Flamengo, o que a gente está analisando também do Flamengo, não tem mais improviso. Não tem mais improviso dos seus jogadores, aqueles que decidem, como a Arrascaeta. Tá muito robótico, é tudo posicionadinho, é aqui, é ali. As substituições, você tira um atacante, o Cebolinha pelo lado esquerdo, você coloca o Samuel Lino na mesma posição para ver se vai dar resultado. Então o Flamengo está precisando de improviso. Se você for analisar, antes do escanteio do terceiro gol, né, do gol de empate do Lanús, teve um escanteio pro Flamengo que o zagueiro de 37 anos deu um soco. Né, o Léo Pereira deu um soco no braço dele, que ele estava tentando o quê? Marcação homem a homem. Em seguida saiu o escanteio pro Lanús. Os jogadores do Flamengo, é aquele negócio estudado, tudo em fila. Ali é improviso, é o quê? Homem a homem, vamos marcar aqui para não tomar gol. Então o Flamengo está precisando mais atitude dos jogadores. Queremos buscar, com lupa, explicações para o momento péssimo do Flamengo. Por isso, vamos ao Ninho do Urubu, lá pro Rio de Janeiro, conversar com o Thiago Carvalho, que está alinhado, um cabelo impecavelmente feito, não é? Thiago, pra você, aquele boa tarde. Que coisa, hein? O seu cabelo tá ótimo, o Flamengo, nada disso. Que coisa, hein? Nem tanto. Boa tarde, Renata. Boa tarde, pessoal. Espero que todos bem. E obrigado pelos elogios em relação ao cabelo, mas realmente a situação aqui no Flamengo não é das melhores. Tenho certeza que todos vocês ficaram até tarde ontem assistindo a partida da final da Recopa Sul-Americana e aquele final, aquele resultado, a forma como tudo aconteceu no Maracanã deixou a sensação, o clima aqui no Flamengo um pouco mais pesado. Já era algo combinado, tá? Hoje é dia de folga aqui no Flamengo, os jogadores não vão treinar no Ninho do Urubu e a única movimentação que a gente viu aqui nos arredores do centro de treinamentos é realmente familiares e jogadores da base chegando para os treinos das outras categorias, das categorias até mais novas. O time profissional não vem ao centro de treinamentos hoje, amanhã o Flamengo se reapresenta, porque só na segunda-feira joga o jogo de volta da semifinal pelo Campeonato Carioca contra o Madureira, venceu a partida por 3-0, então está muito bem encaminhado na final da competição estadual. Agora, em relação ao clima, aos demais acontecimentos aqui no Ninho do Urubu. A gente lembra que desde a renovação do Felipe Luiz já havia um entrave entre o treinador e o Flamengo por conta de valores, precisou fazer ajuste daqui, ajuste dali, até que o acordo de fato fosse firmado. Naquele momento, o BAP, presidente do Flamengo, não estava muito satisfeito até com as negociações, achava que não era justo a forma como vinha sido lidada, né, o acordo por parte do Felipe Luiz. Depois chegaram num comum acordo, o contrato foi renovado, mas a verdade é que nesse início de temporada o Flamengo não vem fazendo ainda um bom trabalho. Depois da derrota na Supercopa do Brasil e agora essa derrota também na Recopa Sul-Americana, novas reuniões devem acontecer nos próximos dias. Não há um clima de demissão ou desse tipo por parte da diretoria com o Felipe Luiz, mas vai ter sim umas conversas em sentido de explicações, tentativa de ajustes para que o Flamengo volte a performar. Dá para entender por parte do torcedor e da diretoria de que o Flamengo não vem jogando um bom futebol. Inclusive ontem o Felipe, pela primeira vez desde que assumiu o time profissional, foi xingado no Maracanã. Agora o Felipe tem um entendimento talvez um pouco diferente do que o torcedor e a diretoria vem vendo, e ontem ele falou sobre isso na coletiva. Já os comentários sobre esse segundo título perdido pelo Flamengo em 2026. Thiago Carvalho, eu quero agradecer, mas quero que você arredonde aí. Você tem alguma coisa para arredondar e mais informações do Flamengo? Exatamente, só para Desculpa, só para arrematar, ontem, depois do jogo, o Everton Cebolinha deu algumas declarações dizendo que não tem interesse em renovar o contrato com o Flamengo. A gente lembra que ele é o artilheiro da equipe na temporada, com 3 gols. Ontem começou no banco de reservas e quando entrou, jogou invertido, improvisado, chegou até a fazer um pouco da parte da lateral quando o Flamengo defendia para marcar. Então ele não tem gostado muito disso e disse que esse vai ser o último ano dele no clube. Então talvez a primeira grande crise do Felipe Luiz à frente do Flamengo, que ele vai ter que gerir aí no restante da temporada. Renato. É isso aí, realmente é o momento mais desfavorável desde que ele assumiu o Flamengo e agora vai ter que contornar tudo isso. Thiago, bom trabalho aí no Rio de Janeiro, a gente se encontra numa próxima, valeu! Bom, vamos então seguir aqui para falar sobre o Flamengo. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa, começou mal no estadual porque poupou os jogadores, não dá certo, chegou a grande estrela Paquetá, ainda não aconteceu, o Capelanes, quem diria
que no finalzinho de fevereiro a crise estaria no Flamengo. Quem diria crise no Flamengo, né? E dá para usar esse termo sim, porque a torcida agora tá brava, xingou o Felipe Luiz, que conseguiu uma renovação extensa com o Flamengo. Para quem assistiu o jogo ontem, depois de muita demora, né? Fizeram um drama, né? Uma série para conseguir a renovação. Cara, eu fiquei assustado assistindo o jogo ontem. De verdade, assustado. Né? Primeiro para dar uma criticada rápida à Conmebol. Tem que mudar esse negócio de prorrogação e Recopa. Não dá, começo de temporada ter prorrogação. Só isso que eu queria dizer. Em relação à parte dentro de campo, o Flamengo, beleza. 2 gols de pênaltis, porque para mim os pênaltis aconteceram, tem uma dúvida aí no segundo, estava dentro, acima da linha, fora e tal, mas o Flamengo ele praticamente só criou chances assim. Qual grande oportunidade que o Flamengo criou assim, uma jogada trabalhada, tudo bem, você tinha do outro lado uma equipe chata, organizada, bem postada taticamente, mas o que me preocupa, nós ouvimos aí um trecho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele falou assim, o time do Flamengo já tem a minha cara. É essa cara esse Flamengo? É essa cara com esse Felipe Luiz desse jeito, o Flamengo não vai durar nada. Porque é um time que não tem a intensidade que tinha nos últimos anos, que mostrou na temporada passada, inclusive. Não é um time que dá pedrada no seu adversário. O Flamengo tem a posse de bola muitas vezes mais no meio campo defensiva do que ofensivamente, e você tem matéria-prima de qualidade para isso. Então ontem para mim foi uma decepção o nível de atuação, não só individual dos jogadores que são culpados também, mas coletivamente o Flamengo não está nem perto do que foi na temporada passada. Chico Garcia, quem elevou essa expectativa e esse padrão comentado pelo Capelani foi o próprio Flamengo. Ele que nos últimos anos aumentou, cresceu o que é o futebol bem jogado. Com um elenco muito recheado, com um treinador que chegou como revelação e foi conquistando todo mundo e conquistando títulos. Uma equipe que antes não apenas tinha talento, mas taticamente era muito bem distribuída. Quem entrava também correspondia. E agora? É claro que a gente vai analisar pontualmente o jogo de ontem, né, em que o Lanús acho que foi muito estratégico, competitivo e se aproveitou de falhas do Flamengo, né, umas falhas às vezes, né, de desatenção, né, da defesa, né, o Rossi, o Ayrton Lucas ali naquele primeiro gol. Mas a questão é que é muito difícil ser hegemônico no Brasil, no futebol, né, na verdade. A gente até lembrou no final do ano, eu lembrava do Flamengo de 2023, que decide não renovar com o Dorival, pega o Vitor Pereira lá do Corinthians e de repente perde numa tacada, assim, Carioca, Supercopa, Recopa. Mundial, começou perdendo o Mundial. Pro Al Hilal do Ramon Dias no Mundial. Ou seja, um ano muito atrapalhado. Mas o que esse Flamengo fez depois? Bom, aí chegou no final do ano o Sampaoli, que brigou com o Pedro, que não sei o quê, mas aí depois, em 25, teve um ano muito bom, tetracampeão da América. A sensação que me passa. Mas não deu certo com o Tite. Não, começa com o Tite, não dá certo, vem o Felipe e resolve. A sensação que me passa é que os caras estão um pouquinho de barriga cheia. Assim, terminaram o ano muito bem. A gente vem falando dessas temporadas que emendaram praticamente, né? O Flamengo é um dos clubes que chega lá no final, disputa o Mundial de novo, ou o Intercontinental, ganha a Libertadores em cima do Palmeiras, é tetra, o primeiro tetra, e aí começa o ano já com um monte de decisão uma atrás da outra e os caras parece que estão tentando, peraí, mas Chico, o Flamengo fevereiro já... 2 semanas treinando. Eu sei, porque o Carioca conseguiu fazer usou moleques e tal, mas assim, a sensação é que o titular, né, esse grupo aí, os caras pô, a gente acabou de ganhar uma Libertadores, fomos tetra, não sei o quê. Peraí, a temporada é longa e tal. É a sensação que me passa. Por quê? Porque é difícil. O Muricy dizia, o título mais difícil foi o terceiro, o segundo depois do primeiro. Porque manter os caras motivados para continuar ganhando é o mais difícil. O Palmeiras, ano passado, passou em branco. E é normal num trabalho longevo. Você ganha muita coisa, vai ter um ano que não vai rolar. Então o Felipe Luiz ele vai ter que reorganizar a casa no sentido não só tático, de, rapaziada, o que vocês querem? Olha o investimento. Chegou o Paquetá. Quito. Sei o quê? Eu falei que eles estavam sem fome, eles estavam sem garra. É isso, barriga cheia. Tomara que o Flamengo tenha paciência com o Felipe Luiz. Sgarbi, tem um outro detalhe. Daquele Flamengo que me impressionou absurdamente quando numa final de Libertadores vê o Palmeiras não ter uma oportunidade de gol. Cadê esse time? Vai ter Cadê pelo menos uma sombra desse time? Vai ter flamenguista que vai ficar até incomodado com o que eu vou falar. Nossa, mas é verdade, não é bomba, mas, cara, o flamenguista muitas vezes, ele sofre, as pessoas do Flamengo, com a síndrome do Jorge Jesus. É verdade, desde 19. Que não teve tempo de perder, Chico, porque foi embora rápido. Tá bom, Chico, vai segurar. De que toda temporada, de que toda temporada, não, mas toda temporada, tem que já começar ganhando. E eu sei que a régua é alta por conta de faturamento, por conta de contratação. É o único clube no Brasil que consegue gastar investir no caso, né? Quase 300 milhões num jogador, que uma hora ou outra vai dar certo. Esse time do Flamengo, uma hora ou outra vai dar certo, é um fato.
Só que calma, assim, perdeu 2 títulos. Cara, um título, um jogo só. O Carrascal dando um soco na cara do Bidon e arrebentando o segundo tempo do Flamengo. Perdeu 2 títulos, O Pulgar dando carrinho na sombra. A Recopa, 2 jogos, aí conseguiu o resultado na prorrogação, numa falha defensiva, o gol. Então, assim, se começar esse clima de crise no Flamengo, porque perdeu 2 títulos, eu acho mesmo. Não tem crise. Na minha opinião, não tem crise. Ó, galera, estamos a menos de 3 meses do ano. O Palmeiras, na minha opinião, não é crise. Não é crise. Aonde eu não fui. No ano passado, eu sempre falei que tem que deixar o Abel trabalhar, que é esse papo de imediatismo. Abel? É que você tá falando do Flamengo, parece que tá jogando. Eu não tô falando nada. Mas assim, ó, há 2 meses, vamos falar, há 2 meses, o Flamengo foi no Mundial e quase ganhou do PSG. Isso, 2 meses depois não ganhou de ninguém. 2 meses depois não ganhou de ninguém. Tomou pau do Corinthians, tomou taca do Lanús. Se ficar nesse papo de crise no Flamengo, de nossa, acabou o mundo, vai arrebentar um ano. Pra mim, o Flamengo só fez 2 bons jogos esse ano. Um foi o clássico diante do Vasco, que o Vasco tá muito pior que o Flamengo. E o outro foi contra o Sampaio Correia. De resto, nada. Então, assim, é muito pouco. Eu vejo que o Flamengo não entendeu que a temporada começou mais cedo. E o Palmeiras, ano passado, se tivesse vencido o estadual, iam falar, não foi uma temporada de títulos, mas teve o estadual. Então, assim, tem que começar bem, não adianta, Sgarbi. Não dá pra passar. Claro que a temporada é longa. Mas se quiser começar nesse clima de crise, vai arrebentar mais uma temporada. Mas é que tem crise, a torcida tá vaiando, a torcida tá cobrando. Não tem jeito, é o Flamengo, gente. Everton, então a pergunta é essa, pra você o Flamengo está ou não em crise? Boa tarde. Tô atrasado. Tô atrasado. Já, sexta-feira de branco, parabéns pela indumentária, coisa linda sempre. A figurinista nunca erra. É crise, sim, senhor. É crise, sim, senhora. Uma crise imensa. O Flamengo é um clube que tem um orçamento de 2 bilhões. Quem vendeu para o Brasil inteiro e para o continente, até para fora, que o Flamengo era time para jogar Premier League, para disputar a Liga dos Campeões, aliás, para ser mais claro, não foi aqui não. Partiu lá do presidente do Flamengo. É crise sim. Falar que estão com barriga cheia? Uma vergonha isso aí. Uma vergonha. O elenco não custa 45 milhões. Um Paquetá paga o elenco do Lanús. E vão falar que estão de barriga cheia? Barriga cheia com estrutura, barriga cheia com voo fretado, barriga cheia com salário em dia, barriga cheia com milhões na conta. Vai caçar um terço para rezar. Um bando de fronha em campo contra o Lanús. Isso foi uma vergonha. A torcida do Flamengo tem razão de cobrar. Porque quem vendeu a ideia para o Brasil e para o continente que o Flamengo tinha que jogar a Liga dos Campeões, era nível Premier League, não fomos nós não. Isso partiu do presidente lá do BAP. Então agora você que pariu, então se você pariu, você embala a criança. Esse filho é seu. BAP, Felipe Luiz. Vergonhoso o que aconteceu. Não me venha com esse papo tão de barriga cheia. Barriga cheia é o cacete. Se não paga salário, se não dá estrutura, se não dá elenco, é um problema. Se oferece tudo isso, não jogaram porque são arrogantes, porque são fronha. E outra coisa, não vem com esse papo de calendário não, porque o Corinthians teve um calendário até mais apertado e continua ganhando. Então isso não cola não. Vergonha é crise sim, senhor. Caraca, a nação Everton Guimarães aí soltou o aço em cima do Flamengo. Não tem explicação, né, galera? Não tem explicação. Perder dessa maneira como foi. O Flamengo não tinha um jogador que era individualista, que tentava rabiscar ali para tentar infiltrar na defesa do Lanús. Não tinha um jogador assim. Se você prestou atenção, foram 40 bolas lançadas na área. Chuveirinho. Parecia que o Flamengo não tinha criatividade. Tocava a bola de um lado pro outro, daqui a pouco tocava para trás. E aí a bola ia pro Rossi. Foi aí que saiu o gol do Lanús. Cara, é inexplicável. O Flamengo com um time ofensivo mais caro da América do Sul não pode ficar tocando bola para trás. Não se joga futebol tocando bola para trás. Se o time tá ganhando o jogo, tá ganhando 3-0, 4-0, quer passar o tempo, aí toca. Mas, pô, o time tá precisando fazer gols, tem que chutar. E olha só, aí vai dizer, a culpa é da chuva. Peraí, nação. Chuta de fora da área, você não tá conseguindo infiltrar a defesa do Lanús, chuta de fora da área. A bola tá um sabão, o campo tava molhado, a bola ia deslizar no campo, talvez ia surpreender o goleiro. Cara,
É inexplicável, nação. Não tem explicação. Agora a gente espera virar a página e torcer para acontecer um milagre aí na final do Campeonato Carioca. Porque, pelo que nós estamos vendo o Flamengo jogar, a expectativa está muito baixa de um possível título. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo, tá bom? Ó, a gente tá sempre junto. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, a gente vai trazendo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.